Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para compartilhar com você a mensagem da palavra de Deus. A inerrante, a gloriosa palavra de Deus. A palavra que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade. É essa verdade. A palavra de Deus. É Jesus encarnado na palavra. Eu amo a palavra de Deus. No capítulo 16 de 1 Samuel e 18 diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavra, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Oh, aleluia! Sabe o que me encanta aqui nessa mensagem? Primeiro, quem observou as qualidades de Davi foi alguém de fora. Quem observou que Deus era com Davi foi alguém de fora. Não foi os de casa, foi as pessoas de fora. Quando a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E a presença de Deus era tão real na vida de Davi que alguém percebeu, alguém de fora percebeu as qualidades de Davi, mas percebeu principalmente que Deus era com ele. Glória a Jesus. Observa que quem observa a presença de Deus, quem dá testemunho do servo de Deus, não é ele mesmo, é as pessoas de fora. Porque os nossos testemunhos, ele é real, ele é verdadeiro, quando outra pessoa testemunha das nossas vidas. Estava aqui, Saul o Espírito de Deus havia se retirado de Saul. E se apoderou um espírito que atormentava da parte de Deus, atormentava Saul. Então alguém aconselhou a Saul para mandar buscar alguém que soubesse tocar. E quando estava ali naquela procura, alguém se lembrou que havia alguém que tinha o Espírito de Deus, que a presença de Deus era na vida dele. Então, além das qualidades de Davi, Deus era com ele. Observa que a Bíblia diz que na casa de José, eu quero dizer que muitas vezes as pessoas não veem a presença de Deus na sua vida, mas não se preocupe. Deus, ele tem o momento certo de revelar quem é você. Oh, aleluia! Não se precipite. Fique firme. Apenas busque a presença de Deus a cada dia. Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença nas nossas vidas. Davi, um homem que tinha a presença de Deus. E é por isso que Davi vencia o urso e o leão. Glória seja dada ao Senhor. Imagine que um menino tão novo pudesse vencer um leão por sua própria força. A força de Davi era uma força sobrenatural. Era uma força que vinha de Deus. Quantas guerras espiritual você venceu no joelho? Guerra que alguém olhava para você e dizia: ela não vai vencer essa guerra. Ela agora cai. E quando se deram por conta, você estava de pé de novo.
louvando e glorificando o nome do Senhor. Quantas batalhas você enfrentou e parecia que você estava só? Aparentemente, ao olho humano, parece que a gente está só. Só que Deus, a Bíblia diz que Deus trabalha. E eu vou procurar o versículo que a Bíblia diz que Deus trabalha ao nosso favor. Eu glorifico o nome do Senhor. Isaías, livro do profeta Isaías, 64:4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Jesus. Enquanto você está batalhando, parecendo que está só, Deus está trabalhando para você, para lhe dar vitória. Então não desiste, você não está só. O próprio Jesus. E é bom a gente se afirmar na palavra, porque a palavra nos dá fortaleza no momento de angústia. Você vai para a palavra lhe levanta, ele fortalece. A palavra aprofunda suas raízes em Cristo de forma tal que o vento balança e você fica firme. Por quê? Porque quando você medita na palavra, a palavra vai aprofundando as raízes. E quanto mais as raízes estão profundas, mais você está firmada no Senhor. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que lê, aquele que pratica, não é apenas ler e deixar para lá, é praticar a palavra. É semelhante ao homem que edifica a casa sobre uma rocha. O que é rocha? Pedra. Glória seja dada o nome do Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Quanto mais nos afirmamos nele, nós estamos seguras. Isso não quer dizer que você não vai passar pelas batalhas, vai passar pelas batalhas, mas você vai passar confiante nas promessas e na fidelidade de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Eita, eu amo a palavra do Senhor. Gênesis 39:3 diz: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Oh, aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? José foi vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele foi comprado como escravo. Potifar comprou José, um escravo saudável. Naquela época as pessoas, eles escolhiam um escravo quando o escravo era saudável, tinha dente saudável, forte. E José tinha todas essas características. Essas características eram tão real na vida de José que chamou a atenção da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar investiu para derrubar José. Mas o homem e a mulher que tem compromisso com Deus, ele não come migalha. Porque ele sabe que Deus tem um banquete preparado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega na casa de Potifar. Potifar percebe. Imagine o Potifar, um homem que tinha costume com os deuses de pau. Deus adorava tudo quanto era deuses, animal. Um homem que não tinha intimidade com Deus, não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. Percebeu que José
que Deus era com José, que o Deus de José era diferente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de José fazia ele prosperar. Oh, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que José prosperou na casa de Potifar, porque Deus era com ele. A presença de Deus, aleluia, faz você prosperar em meio emaranhado. Alguém pode olhar para você e dizer para você que você não vai vencer essa batalha. Mas deixa eu te dizer, o Deus que te chamou, que te escolheu, Ele vai fazer você prosperar na palavra. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas, eles pregam tanta prosperidade material que esquece que a prosperidade que Deus mais quer que nós avançamos é na palavra. É nos seus ensinamentos. E José estava ali por um propósito. É tão bom quando a gente entende que tudo que a gente está passando é por um propósito de Deus na nossa vida. E José foi naquela casa, a mulher investiu contra ele, ele foi... Glória a Deus. Desculpa, eu fico muito emocionada falando da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela investiu contra José. José fugiu. Mas ela armou uma cilada para José. E José preferiu fugir, preferiu ir para a cadeia, do que ter que pecar contra o seu Deus. Aleluia. Quando nós temos convicção da verdade, da palavra de Deus, quando nós amamos o Senhor, nós não trocamos Ele por nada. Louvado seja o nome do Senhor. E José vai para a cadeia, e lá na cadeia, o chefe dos presos reconheceu que Deus era com José. E colocou José como chefe dos presos. Imagina, um preso igual aos outros presos que estavam ali, estava agora chefiando os presos. Para você ver quanto era real a presença de Deus na vida de José. Irmã Dori, como a gente percebe a presença de Deus na nossa vida? Quando você tem desejo de ler a palavra. Quando você tem desejo de orar. Quando você tem desejo de ver as pessoas bem. Quando você tem desejo de tirar as pessoas do cativeiro. Aí você percebe que você tem a presença de Deus. Quando você tem desejo de agradar a Deus. Quando você tem desejo de estar perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os presos tiveram sonho. Um teve um sonho que era o copeiro e outro era o padeiro. E do jeito que José revelou o sonho, aconteceu. Deus, ele nos dá dons. Não é para nós nos engrandecer, não. Tudo que Deus dá para nós é com propósito. Deus não dá nada a ninguém pensando, ai, fulano, ele é tão bonzinho, ele é tão lindo, eu vou dar uma voz linda para ele. Não, se Deus lhe deu uma voz linda, glorifique o nome do Senhor e exalta o Senhor, porque Deus tem propósito. Se Deus te deu um dom de revelação, é com propósito. Se Deus te deu o dom de revelação, é com propósito. Se Deus te deu o dom de profecia, é com propósito. Tudo que Deus dá para o ser humano é com propósito. E a Bíblia diz que José revelou o sonho àqueles dois homens. E do jeito que José revelou, aconteceu. Um morreu e outro voltou para servir Faraó. Eu não vou detalhar porque o vídeo já está grande e vai ficar maior ainda. E a Bíblia diz que José disse, olha, lembra de mim quando tu chegar lá, porque eu estou aqui, eu não fiz nada de errado. Mas observa uma coisa de José. Rapaz, eu amo a história de José, porque ele me dá lição. Ele diz, olha, eu estou aqui injustamente. Mas José não disse, eu estou aqui por causa dos meus irmãos.
Ele não acusou ninguém, porque ele sabia que havia um propósito. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele passa pelo vale, ele passa por tempestade, ele passa por luta. Alguém vai se levantar contra ele, mas você não vai se levantar contra essa pessoa, porque é propósito de Deus. Deus quer lhe alinhar para um propósito, para cumprir em você o propósito do Senhor. Glória a Deus. José sabia que ele estava ali por um propósito. Ele não foi vendido como escravo sem propósito, não. Os irmãos fizeram maldade. Mas observe uma coisa. José tinha 17 anos. A Bíblia diz que Jacó amava. Tanto amava que fez uma túnica de várias cores para José. Você acha que José tinha condição de chegar no Egito dizendo: pai, eu vou para o Egito? Ele morria. Ele morria, ele não deixava, ele não ia deixar José ir para o Egito. Porque o que é que você vai fazer no Egito? Meu filho, lá no Egito o povo adora outros deuses. Você não vai de jeito nenhum. José teria que ser levado para cumprir, porque era lá o lugar do propósito. Porque muitas vezes o lugar que você sofre é o lugar que você é exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Observa uma coisa: no lugar que você é humilhado, é ali que Deus lhe exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Observa uma coisa: José, o copeiro, esqueceu de José. Porque o ser humano é falho, ele esquece mesmo. Mas Deus, que tinha o propósito, que escreveu o plano, oh aleluia, ninguém frustra os planos do Senhor. A Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José, mas Deus fez ele lembrar. Deixa eu te dizer, deixa eu liberar aqui uma palavra para você. Deus vai fazer alguém perder sono para lembrar de você. Você vai ser lembrado, não se preocupe. Você não está esquecido. E a Bíblia diz que o copeiro chegou, esqueceu, mas Faraó teve um sonho e o copeiro teve que se lembrar do sonho, porque era plano e projeto de Deus. Observa o que Faraó disse. José revelou o sonho a Faraó, do jeito que Faraó sonhou. Faraó já tinha tentado descobrir, mas era porque era para José. Alguém pode até tentar passar na sua frente, mas não vai passar, porque o que Deus tem a vez é sua. Então descanse. Olha o que Faraó diz aqui. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Olha, escute bem. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus. Primeiro, Faraó não chamou José escondido e disse: vem aqui, José. Onde é que eu vou achar um homem que tem o Espírito de Deus? Ele falou para todos ouvir. Ele falou para os seus servos entender que a partir daquele dia José ia governar. Não havia governador no Egito, mas Deus